Bom dia, irmãos. Que a graça e paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos lá para o nosso estudo em Romanos 9, Deus e o seu povo, capítulo 1, que diz assim: O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência é controlada pelo Espírito Santo. Também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é a minha raça e o meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou os seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Deus disse a Abraão: por meio de Isaque é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram do modo natural. Pois quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei, e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isto antes que eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, coloque aí, escreva. Escreva aí, que a irmã Janaína e eu vamos estar respondendo. Se a gente não souber, a gente vai pedir auxílio aos pastores e vamos estar trazendo uma resposta que condiz com a Bíblia, que condiz com a palavra de Deus, não o que nós achamos, porque a palavra de Deus não é achismo, né? Mas nós vamos estar buscando na verdade e vamos estar instruindo os irmãos. Então, ouça o estudo de hoje, reflita bem, né? E qualquer coisa, escreva se está indo muito bem, se não está, se você está entendendo, se você não está entendendo. Escreva aí que a gente quer saber, tá bom? Um beijo no coração de todos e até amanhã. Meus queridos, aqui nesse estudo fica claro que todo poder é a Deus. Tudo que acontece na nossa vida, por mais que a gente não entenda e não saiba e não consiga compreender, nada foge dos planos de Deus.
Eu não sei se você já ouviu falar que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, e eles são. Porque Deus é o único que sabe o futuro, Ele sabe lá na frente. E Ele vai fazer tudo para cooperar, para salvar aqueles que amam a Ele. Então aqui Ele está dizendo o seguinte, que nós devemos clamar pelas misericórdias de Deus, porque nós somos errantes, nós pecamos todo dia, nós temos fraquezas demais na nossa carne. Tanto que a palavra de Deus aqui nos diz que nem todas as coisas Deus permite o homem conhecer e saber, porque senão nós ficaríamos loucos. Porque a sabedoria de Deus ela é tão imensa que chega a ser loucura aos nossos olhos. O agir de Deus ele é tão perfeito que muitas vezes ele seja ser louco. A gente fala, meu Deus, que loucura, o que está acontecendo? Olha, nós às vezes não compreendemos. Muitas das vezes passam anos e anos, 9, 10, 5 anos, para a gente poder compreender por que foi acontecer aquela morte, aquela tragédia, ou por que tal pessoa prosperou daquele jeito. Porque é todo um agir, é todo um plano de Deus. Deus não faz as coisas para o agora. Deus ele faz as coisas para lá na frente. Porque as promessas dele, ele cumpre. E ele voltará. Então, antes da gente nascer, Deus já sabe a inclinação do nosso coração. Deus já tem trajado toda a nossa vida. Ele traja o começo e o fim. Agora o meio da caminhada, para a gente chegar, é nós que fazemos. Porque nós temos a livre escolha. Então tem muitos que, por isso que Deus fala assim, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Porque o verdadeiro amor, o verdadeiro praticar, a verdadeira vida, poucos conseguem cumprir. E eu quero te convidar hoje, eu e você, estarmos orando, pedindo as misericórdias de Deus, pedindo a força de Deus, falando para Deus que nós queremos ser participante desse pouco que vai ser escolhido, para que Deus nos agrade com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso falar, com o nosso pensar, que isso agrade aos olhos de Deus, que isso chegue até Deus com um cheiro suave. E que nós possamos todos os dias chamar a atenção de Deus. E que as suas misericórdias e a sua graça possam estar nos envolvendo desde o nosso levantar até o nosso deitar. Fica então o estudo de hoje. Se alguém tiver